Como saber se o que eu estou vivendo é uma guerra espiritual? Preste atenção. Sou especialista nessa área. Cirúrgico. Agora preste atenção. Como saber se eu estou sobre uma guerra espiritual? Quem quer saber? Se o clima mudou de repente. Se a sua vida estava tranquila, estava tudo indo bem, e de repente virou de ponta cá. Quando eu digo esse de repente, eu posso estar falando de coisas que aconteceram há 3 anos atrás. Foi o de repente que gerou tudo isso. Enquanto uma autoridade espiritual não repreender esse espírito que está agindo, a tempestade vai continuar. O que é o vento? Perceba que Jesus, ele estava em uma travessia para o outro lado. Ele ia fazer uma obra missionária do outro lado. Ele ia expulsar um demônio. O demônio que estava aprisionando um jovem, o gadareno. Nenhuma das cadeias conseguiam segurar aquele jovem. Então no meio do caminho se levantou o vento. Fala comigo assim, o vento. O que é o vento? O vento é o demônio que está lutando contra a sua vida. O vento é o demônio que tirou as coisas do lugar. Perceba que Jesus não deu ordem de comando ao mar. Ele primeiro não deu ordem de comando ao mar, e ele não deu ordem de comando ao barco. Ele não disse assim: barco, suporte a força do vento. Ele disse isso? Não. Ele disse assim para o vento cessar. Olha para mim nos meus olhos, você vai entender, eu fecho. O problema, e Deus falou muito forte comigo isso hoje de manhã. O problema não é o seu marido. Perceba que quando seu marido não está sob efeito da bebida, não está sob a influência da pombagira, não tem demônios manipulando a mente dele, ele é um homem bom. Sim ou não? Estou mentindo ou não? O problema não são seus filhos. Seus filhos ainda te amam. E essa palavra tem um alvo. Vou falar de novo para essa mãe aqui. Seus filhos ainda te amam. E você vai ver ele no altar. Ele não é o problema. Qual é o problema? O problema é o vento, o espírito que está influenciando a mente do seu filho. Lembra do seu filho sem esse vento? Como ele era? Hein? Como ele era? Um menino bom. E seu esposo sem esse vento, como ele era? Tem gente aqui que nem se sente mais capaz de ter empresa. Já deu errado em muitas coisas. Eu estou falando a verdade ou não? Sim ou não? E essas pessoas estão falando assim: a minha empresa é o problema. O problema não é a sua empresa. O problema é o vento que se levantou contra a sua empresa. Quem está entendendo? A Bíblia diz que quando Jesus repreende o vento, as coisas voltam pro lugar. Ele teve que tirar os discípulos do mar? Não. Porque o mar sem o vento é algo bom. É algo que queria servir para a travessia. Quando Jesus deu ordem de comando, a Bíblia diz assim: então houve grande bonança. Acredite no que eu estou falando, sou especialista nessa área, eu vivo isso constantemente. Quando o demônio sai, as coisas voltam para o lugar. Eu posso falar uma coisa para alguém aqui? O problema não é nem a sua saúde. Você sempre foi forte, saudável. De repente veio um, todos quem estão entendendo, por favor. De repente veio um vento, e o vento está querendo afundar o seu barco. Pastor, o vento da saúde não veio na minha saúde, mas veio no seu filho, veio na sua mãe, veio em quem você ama. Sim ou não? Mas essa pessoa sempre foi forte. Você já viu pessoas que começam a definhar? Eu já revelei aqui, Deus já curou pessoas assim. Mas já viu pessoas que começam a definhar do dia para a noite? Imagine a sua vida sem esse vento. O vento saiu. Quando eu digo vento, eu digo o problema.
Como é a sua vida? Hein? É bênção, sim ou não? Sim. O problema das pessoas, olhe para mim aqui eu encerro, eu prometo. O problema das pessoas é que guerreiam de forma errada. A mulher, quando tem um problema no casamento, ao invés dela guerrear contra o vento, olhe para mim, ela guerreia contra o marido. O pai, que o filho virou a cabeça, está rebelde de repente, ao invés dele guerrear contra o vento, ele faz o quê? Ele guerreia contra o filho. Isso só alimenta, quando eu digo vento eu digo demônio, ok? Isso só alimenta o demônio que está lutando contra a sua vida. Quanto mais você lutar com o mar, vamos colocar o mar como as emoções, como pessoas, como o problema. Quanto mais você lutar com o mar, mais o seu barco vai balançar. Porque se o vento cessa, o mar fica bom. Então quanto mais você falar para o teu marido, mais demônios terão legalidades. Porque demônios são legalistas. Quanto mais você desanimar da tua empresa, porque demônios jogaram um vento na sua empresa para quê? Para você desanimar. Quanto mais, eu sei que existem pessoas que precisam pagar dívidas aqui, sim ou não? Sim ou não? Estou mentindo ou não? Hein? Pessoas estão preocupadas. Por quê? Porque estava tudo em ordem e de repente veio um vento. E quanto mais você tiver medo que você não vai conseguir pagar, quanto mais você murmurar daquilo que você ganha, mais você vai alimentar demônios, o vento.